Nilson Dias é pastor da Igreja Batista do Calvário, em Rio Claro, há mais de 20 anos. Mas sua trajetória não se inicia ali. Pós-graduado em Grego e Novo Testamento, em aconselhamento pastoral, psicólogo com mais de 30 anos em atendimento clínico e pastoral, psicanalista com orientação lacaniana, escritor de livros como A Vida Como Ela É e Resgatando a Paternidade. Além de todo o trabalho que tem desempenhado em seu ministério, Nilson também é marido da belíssima Carla Dias e pai de 3 tesouros. Agora, na primeira igreja batista de Trejuí, Nilson Dias. Muito lindo, parabéns a vocês. Vocês são espetaculares, maravilhosos. Querido, eu queria conversar com vocês sobre um tema que o mundo inteiro está esperando e nós estamos esperando, que é avivamento. Há 2 coisas que eu estou esperando e creio que nós estamos esperando. A volta de Jesus, que não acontecerá sem que haja um avivamento final sobre toda a terra. Eu creio no avivamento final sobre toda a terra. Nós não estamos vivendo isso ainda. Nós não temos esse avivamento. Nós temos respingos dessa manifestação de Deus. Mas eu acredito que isso vai chegar. E que nós estamos próximos de experimentarmos um grande avivamento. Mas nenhum avivamento na história da humanidade, e eu estudo muito sobre avivamentos, e na Bíblia aconteceu sem um período de grande tribulação, de grande angústia, de grande perseguição, de grande luta, de grande dor, de estagnação espiritual, de oscilação espiritual, de mornidão da igreja, ou de tempos sombrios que o povo viveu em qualquer tempo da história. Então, em todo o tempo da história em que houve avivamento, em todo o tempo bíblico em que houve avivamento, ele foi precedido por um tempo de muito esfriamento, de muita apostasia, de muita angústia, de muito distanciamento de Deus. E nesse tempo todo Deus levanta uma coisa que eu tenho crido, profetizado, clamado, desejado e trabalhado para preparar. Deus levanta uma geração profética. Uma geração profética que estará preparando o caminho do Senhor. Então, para mim, não haverá avivamento, e não há avivamento, sem que nós possamos experimentar realmente o que eu vou falar hoje à noite com você. Primeiro, antes de qualquer avivamento, em todo o texto bíblico, e existem muitos textos sobre esse assunto, poderia citar bastante, não existe avivamento sem reforma espiritual. Não existe avivamento sem organização. Não existe avivamento sem ordem. Não existe avivamento que não seja precedido pelo caos e pelo retorno à sensatez, à palavra de Deus, ao arrependimento, à contrição. Nós podemos escolher nesses tempos 2 caminhos. O caminho mais curto, que é o caminho dos coaches, que é o caminho do evangelho fácil, que é o caminho de a gente fazer como acontece na Argentina, Estados Unidos, que eles experimentam um certo avivamento, mas logo desvanece, desaparece, porque não tem substância com a palavra, não tem firmeza, não tem alicerce. É um momento de júbilo, de alegria, de quebrantamento às vezes. É um momento que as pessoas choram, pulam, dançam, mas não passa de 1 semana ou 2 semanas. Um avivamento tanto bíblico como histórico demora, permanece de 1 a 2 anos. Evan Roberts, no país de Gales, foi 1 ano. Os moravianos oraram, escute o que eu vou dizer para você. Os moravianos oraram durante 100 anos para que Deus desse um avivamento. E Deus deu um avivamento através do conde Zinzendorf, com os moravianos que oraram intensamente por isso. Evan Roberts, no país de Gales, que era um homem que trabalhava na carvoaria que havia na cidade, os carvoeiros que buscavam, que pegavam as lenhas e que viviam todos sujos. Ele orou
E quando ele orou durante uma semana inteira, a igreja foi sacudida por essa intercessão e durou uma semana de intercessão. E depois de uma semana de muito orar, a história mostra que Ivan Roberts pediu para Deus 100 mil galeses para Cristo. E nos próximos anos Deus deu 100 mil galeses para Cristo Jesus. Hoje a Europa, que foi o berço do avivamento, está totalmente apóstata. A Inglaterra, pela primeira vez no ano, possui menos cristãos do que pagãos. A Europa está invadida pelo humanismo, primeiramente, e agora pelo muçulmanismo. Os muçulmanos invadiram a Europa. As igrejas são fechadas para abrirem clubes ou para abrirem mesquitas para os deuses dos muçulmanos. A Europa faliu. Os Estados Unidos vive um momento terrível na sua vida, de humanismo também, de uma esquerda que tenta devorar e acabar com muitas igrejas. Muitas igrejas são fechadas por satanistas. E eu acredito que esse avivamento vai começar no Brasil. Eu acredito que Deus vai fazer uma obra a partir do Brasil. E o Brasil, que só recebeu missionários, tanto dos States como da Europa, vai ser agora o exportador de missionários para toda a terra. E eu acredito que aqui existem vários jovens que serão missionários e serão pastores e servirão ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Creio nisso. Mas isso não vai acontecer se ele não for precedido por um caminho mais longo. Não é o caminho mais fácil, é o caminho mais longo. E qual que é o caminho mais longo? O caminho mais longo é o caminho do quebrantamento, da contrição, do arrependimento. É o caminho da volta à sensatez, volta à palavra do Senhor. É o caminho de nós nos retornarmos a Deus. Nesse fim de ano nós ficamos tristes com muitas coisas, especialmente questão de eleições. E muitos me perguntaram por que aconteceu isso e por que aconteceu tanta coisa. Eu digo assim, eu não tenho todas as respostas, mas uma coisa eu tenho certeza. Que se Deus está permitindo com que isso aconteça no Brasil, Deus tem um plano. E para mim o plano de Deus é acordar a sua igreja. O povo evangélico ficou tão idólatra que começou a adorar um homem cujo sobrenome dele é Messias. Votei nele e votaria nele. Mas começaram a adorar o homem como se ele fosse o Messias. E aí, quando o Messias não fez o que esperavam, foi que nem os dois discípulos de Emaús que diziam: nós esperávamos que ele pudesse redimir Israel, ou nós esperávamos que ele pudesse redimir o Brasil. Mas nós botamos a fé no Messias e esquecemos do nosso Messias lá em cima. Deus quer nos ensinar alguma coisa. E aí, tudo isso acontecendo no Brasil. Você não é a favor de manifestações, não é a favor de diante do tiro de guerra, não é a favor de colocar uma placa ou de dizer, eu sou a favor da liberdade de expressão. Mas é mais fácil a gente ir diante de um quartel, ou em Brasília, ou em qualquer lugar, para manifestar e para gritar, do que a gente botar o joelho no chão, orar, jejuar, pedir, confessar pecado e se arrepender. O caminho mais fácil é ir na rua, gritar e quebrar, arrebentar, xingar, fazer um monte de coisa. É o caminho mais fácil, porque é o caminho que faz, ou que fala para a gente que somos nós quem criamos uma revolução. Mas o caminho mais difícil, mas o mais certeiro e o mais seguro é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados, eu vou ouvir, eu vou responder, eu vou sarar a sua terra. A terra não vai ser sarada pelo Messias da terra, a terra vai ser sarada pelo Messias celestial. É Ele que vai sarar o Brasil. Então, se Deus quer fazer um conserto, o nosso joelho tem que dobrar. Então, é o caminho mais longo, é o caminho mais difícil, mais custoso, mas é o caminho mais garantido. O outro caminho é mais rápido, mas não leva a gente a lugar nenhum. Então, eu tenho dito isso
milhões de vezes, e vou repetir isso onde eu passar milhões de vezes. Deus é um Deus de ordem. E antes de Deus fazer qualquer coisa, Deus criou a ordem. Vamos ver pela Bíblia. Vou citar, depois eu vou entrar no texto bíblico. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito se movia sobre a face das águas. E Deus do alto dizia: haja luz, separa a luz das águas, separa a terra das águas, separa o sol das trevas. E Deus foi ordenando, colocando em ordem a terra. E ao colocar em ordem a terra, Ele constrói o homem, sopra sobre o homem e dá vida ao homem. Primeiro Ele vê o caos, e depois do caos, Ele cria a ordem e Ele cria o homem. Não é só aí, não. Quando a gente lê, e talvez alguém já pregou essa semana, de Ezequiel 37, que é um texto que eu gosto muito, a gente fala de avivamento, mas o texto se fala e se refere à restauração do povo de Israel, que estava cativo na Babilônia, desde 586 até 536, e que depois volta para Israel para tornar-se nação. E Deus chamou Ezequiel e falou assim: Ezequiel, anda por esse vale de ossos secos. Estou andando, Senhor. Você pode ver o vale de ossos secos? Eu posso ver, Senhor. Pode reviver esse vale de ossos secos? Eu não sei, Senhor, tu sabes. Então vamos fazer o seguinte: vamos entrar para o processo divino. Vamos transformar esse vale de ossos secos, no final, num grande exército. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Como? Então Deus começa a orientar o Ezequiel do que deveria fazer. E ele começa a fazer, começa a profetizar, vem vento de um canto, vem vento de outro canto, vem vento de outro canto, vem os 4 ventos que sopram. Eu até preguei essa mensagem. Os 4 ventos que sopram, quem sabe eu prego essa mensagem também aqui. Os 4 ventos que sopram e começa primeiramente a juntar osso com osso. E depois de osso com osso, começa a ter, junta aí medula, começa a ligar o osso, começa a ligar com o osso. E depois começa a crescer carne. E começa a crescer carne, e depois começa a crescer pele. O corpo está organizado, bonito, perfeito, mas não tem vida. Aí Deus diz: profetiza agora, e diz aos 4 ventos, para que o Espírito venha e sopre, para que esse corpo viva. E depois de ele ter feito isso, e o corpo está pleno, o Espírito soprou, deu vida. Olha a preparação para o avivamento. Olha como foi feita as coisas. O osso se juntou com o osso. O tendão, para que desse movimentação, flexibilidade aos nossos ossos. Aí começa a crescer carne, começa a crescer pele, começa a crescer veia, órgãos internos, órgãos externos, todo o corpo está se aperfeiçoando, está se juntando, está unificando, para depois vir o avivamento. A gente quer que Deus sopra num monte de ossos, e os ossos saem andando pelas ruas, sem ter carne, sem ter corpo, sem ter substância, sem ter palavra, sem ter crescimento, sem ter maturidade, e aí acaba. Ezequias, Deus disse: põe em ordem a tua casa, porque eu vou te matar. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Você cuidou muito bem do reino, mas esqueceu a sua casa. Põe em ordem a tua casa. Ezequias foi um dos maiores reis de Israel. No entanto, Deus chama Ezequias para colocar a sua casa em ordem. Outro exemplo bíblico é a multiplicação dos pães. Ali tem 5.000 homens, sem contar criança e mulher, talvez 15.000. Jesus manda servir a comida. E ao mandar servir a comida, nós não temos muito aqui, mas de repente Jesus multiplica. Mas antes de ele multiplicar, o que ele faz com todo mundo? Sentai na grama e dividir em grupos de 50 e de 100. Depois que todo mundo sentou na grama, imagine 15.000 pessoas, sentaram-se na grama, dividiram em grupos de 50, 100, 50, 100, 25, 40. Depois que todo mundo foi organizado, Jesus veio e trouxe o milagre. Primeiro a ordem, depois o milagre. Nós queremos diferente. Nós queremos um milagre, mas uma vida sem ordem. E Deus quer a primeira ordem para depois o milagre. Quer ver um milagre bíblico? É o Zaqueu.
Ele queria ver Jesus. Sobe num sicômoro, que era de 9 a 15 metros de altura, cheio de pontiagudos espinhos. E ele sobe para ver Jesus passar. Quando Jesus está passando, Jesus olha e diz: esse cara eu sei quem que é o Zaqueu. Desce daí, eu vou pousar em tua casa hoje. Vamos lá, Jesus. Sentaram-se à mesa, começaram a comer, partilhar, participaram, deram risadas, tal, comendo. Até então, numa boa. Jesus estava quase para ir embora e nenhum milagre aconteceu. De repente, o Zaqueu levantou e disse: Senhor, se eu tenho roubado e defraudado alguém, eu devolvo até 4 vezes mais. Jesus levantou da mesa, meteu a mão na mesa, esse aqui quem colocou fui eu, e disse assim: hoje houve salvação nessa casa. Quando é que houve salvação? Quando houve arrependimento. Em Tito 1,5, Paulo diz: deixei o Tito em Creta para colocar em ordem as coisas na igreja. Paulo vai dizer: tudo seja feito com ordem e com decência. Então não existe avivamento sem que a gente conserte. E se a gente não consertar, não vai ter avivamento. Eu tenho pregado isso na contramão de muita gente que prega ao contrário, que prega só avivamento, mas sem conserto, e eu prego o conserto para depois vir avivamento. É o caminho mais longo, sim. É o caminho que faz você levantar de madrugada para orar, faz confessar o teu pecado, faz se arrepender, lutar contra os pecados da tua carne, lutar contra a maldição, lutar contra a futrica, contra a fofoca. Você vai lutando contra tudo que esse mundo vai te tirando da presença do Senhor. Você vai perdendo o gosto pelas coisas do mundo, você não tem mais graça no TikTok, você não tem mais graça de ficar. E tem crente que diz assim: pastor, para quem que o senhor está torcendo no Big Brother? Eu falei assim: o quê? Tem crente que assiste Big Brother, Big Boss Brother ainda. Se tem crente que assiste Big Brother, não se converteu. Vocês não são crentes, não. Porque não é possível a gente perder tempo com Big Brother. Não é possível você perder tempo. Quando o Espírito começa a preparar o avivamento, ele começa a gerar na gente uma sede de avivamento, uma sede de confissão, uma sede de buscar ao Senhor, uma sede profética, de intercessão. Você perde o teu sono, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai ter uma comunhão com Deus. A Bíblia diz em Isaías 44:3: derramarei água sobre o sedento e torrentes de água sobre a terra. Deus vai começando a gerar em você esse anseio, esse desejo. Em João 7,37, Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba, de graça lhe darei da água da vida. E isso dizia ele acerca do Espírito Santo. Ele gera sede, ele gera fome, desejo. Ele gera um antagonismo para com as coisas do mundo. Você não tem mais paciência para as coisas do mundo. Você vai perdendo. E não é porque você vira santo, é porque o Espírito Santo vai te santificando. O caminho para o avivamento é o mais longo. E é o caminho em que o Espírito Santo trilha em nossa vida e vai movendo em nosso coração, vai movendo em nosso interior e vai tirando de nós o que resta de carne para que o Espírito prevaleça em nossas vidas. Moisés passou 40 anos no deserto achando que era o cara. E quando ele viu que havia um problema entre um judeu e um egípcio, ele disse: eu vou resolver o problema, eu vou agir, eu vou interferir, eu vou fazer a mudança para cá. Quando ele tentou, só complicou. E por complicar, teve que fugir para não morrer. Aí ele passa 40 anos no deserto. Se ele passou 40 anos no Egito, dizendo: eu sou o cara, 40 anos no deserto, ele disse: eu não sei mais quem eu sou. O que Deus faz? Deus desconstrói Moisés, esses 40 anos no deserto, desconstrói Moisés, para construí-lo para os últimos 40 anos de vida, com uma nova perspectiva. Qual que é a nova perspectiva? 40 anos dizendo: eu sou. 40 anos, não sei quem eu sou. E 40 anos confiando no grande eu sou. E foi só aí que Deus começou a usar Moisés. É quando Deus tira da gente, eu falo muito isso, falei para minha mulher isso ontem. Quando Deus tira da gente
tudo o que é humano. Sabe o que Deus faz com Moisés? Quando ele vê a sarça ardendo, e Moisés se aproxima porque ele vê que a sarça não se consumia, e quando ele chega perto da sarça e ouve a voz de Deus, a primeira coisa que Deus fala para Moisés é: tira a sandália dos teus pés. Para entender muito bem para o hebreu, que isso é um hebraísmo bíblico, a sandália representava quem calçava, que era uma pessoa livre, e o escravo andava descalço. Quando alguém fazia uma troca de propriedade com uma outra pessoa, arrancava-se a sandália para denotar e para dizer que essa propriedade passa a ser sua. Quando Deus diz para Moisés: tira a sandália dos teus pés, é assim: eu sou o dono da sua vida. A posse quem tem sou eu. Não se fundamente mais no teu orgulho, na tua soberba. Não te estribes no teu próprio entendimento. Eu vou esvaziar você de você e eu vou encher você de mim. Ó, eu vou esvaziar você de você e eu vou encher você de mim. Porque agora você vai viver em mim de tal maneira que você não sabe nem quem vive, se é você que vive ou se é Cristo que vive em você. Porque você vai ser um com Cristo, de tal maneira que quem vive é Cristo que vive em mim. O Paulo dizia assim: pela graça de Deus eu sou o que sou, de sorte que não sou eu que opero, mas é a graça que opera em mim. Melhor, eu nem sei o que acontece mais, não sei se é eu que vivo ou se Cristo vive em mim. Uma coisa é que eu sei: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Deus vai murchando a gente, tirando da gente todo o poder de ofensa, todo o poder de, quando alguém nos repreende, estamos errados, errei, pequei, estou errado, perdão, errei de novo. Sem defesas, Deus vai arrancando as nossas defesas e colocando a gente assim: sou servo, cumpra-se o teu querer em minha vida. É como Maria chegou, o anjo: oh Maria, você vai ter um filho, vai dar o nome nele de Jesus. Ai, que lindo, o José sabe disso? Não, mas não é do José o filho, não, é do Espírito Santo. Quem que é esse cara? Ele tem zap? Não, ele vem do céu. O Espírito Santo vai cair em você e vai gerar um filho em você. É do Espírito Santo. Maria não entendia isso, mas Maria falou assim: cumpra-se em mim conforme o teu propósito. É isso que Deus quer da nossa vida. Tirar os 40 anos do Egito, que a gente viveu com a mentalidade de egípcio. É tão legal que o povo saiu do Egito e queria voltar para o Egito para comer cebola, alho poró e pepino. Quando Deus tinha uma picanha para lá. Quer dizer, desculpa. Menos. Mas tinha leite e mel para lá. Mas o povo queria voltar para o Egito porque tinha mentalidade de comer pepino, comer alho poró, comer cebola. Comer cebola. Perderam a perspectiva. Mas Deus já tinha arrancado dentro de Moisés o Egito. Às vezes eu vejo assim: pastor, eu tenho uma vontade, às vezes, sabe, de ir numa boate, ver como acontece. Um dia um casal me perguntou: pastor, é pecado fazer troca de casal? Depende, se for troca de oração, pode. Se um casal pergunta se é pecado fazer troca de casal, eu duvido se eles são convertidos. Quando eu tenho vontade pelas coisas do mundo ainda, eu tenho saudade do tempo que eu bebia cerveja, que eu torcia para o Corinthians. Desculpa, foi sem querer. Tem saudade do tempo que eu bebia cerveja, o tempo que eu namorava outro, pegava um, pegava o outro. Eu tenho um tempo daquele tempo que eu vivia, que eu usava qualquer. Você tem saudade do que te matava? O Espírito tem que arrancar o Egito de você, como fez com Moisés. Moisés, 40 anos, eu sou filho do príncipe do Egito. E Moisés seria o próximo do Egito. Mas Moisés sai do Egito e fica 40 anos em Midian, apacentando o jumento do sogro. Já pensou que Deus faz assim com a gente? Faz a gente apacentar jumento do sogro ainda por cima, não ganhar nada. O que ganha de troca é a mulher. Depende da mulher, bom. E lá está o cara 40 anos, esqueceu da missão. Parece assim:
Deus não está nem aí mais com Moisés. Eu não sei quem que eu sou. Eu era príncipe do Egito, hoje eu sou príncipe do deserto. Não sei mais nada. Deus diz, eu tenho um plano na sua vida, eu tenho uma hora marcada, eu tenho um momento oportuno. E o que Deus fez com Marinha aqui há um tempo atrás, quando Deus me trouxe para falar e pregar por ele, é isto. Você estava no deserto, eu te chamei, eu te escolhi, agora eu vou te usar porque eu sou o teu Deus. É o que Deus faz com aquele que é chamado, escolhido e que se afugenta. Por isso que a primeira coisa que Deus disse para Moisés é, quando o povo do Egito perguntar, quem me enviou, diga assim, o eu sou me enviou. Vou encerrar isso para entrar no meu outro aspecto. 40 anos no Egito, achando que eu sou. 40 anos no deserto, eu não sei quem eu sou. 40 anos sabendo que eu sei quem Deus é, e Deus é o grande eu sou. Onde você está? No Egito lá ainda? Misericórdia. Você está aqui sem saber nada. Deus está tirando de você a tua carnalidade, os teus apoios. Os teus apoios. Está tirando isso, aleluia. Para que você diga, seja feita a tua vontade. Eu digo para Deus isso, o Senhor quer me levar, o Senhor me leva, o Senhor quer fazer, o Senhor faz, o Senhor quer matar, o Senhor mata, o Senhor quer operar, o Senhor opera, o Senhor quer usar, o Senhor usa. Por quê? Porque não tenho mais aquele principinho do Egito querendo determinar, ou querendo dizer o que deve ser feito, ou tentando resolver a coisa pela forma divina. Porque o Moisés quis libertar o povo segundo a sua própria força. Vai lá e mata o egípcio porque brigou com o judeu. Eu vou resolver o problema. Não dá certo. O problema não é resolvido dos métodos humanos, mas com os métodos divinos. Por isso que foram 40 anos que ele passou e Deus foi tirando tudo dele. Deixa eu te falar, eu estou isso na minha cabeça, estou fora do meu script, mas Deus está mandando falar para você isso. Sabe, irmãos, Deus tem que arrancar da gente muitas coisas. E a gente é muito topitudo porque a gente acha que a gente está no ápice do entendimento, da sabedoria, da maturidade, da espiritualidade e da santidade. Nós não estamos lá. Deus está arrancando de mim, Deus está arrancando coisas todos os dias. Deus está arrancando de mim o tempo todo da minha vida. E por que Deus arranca? Porque Ele vê que existem coisas que têm que ser tiradas para que o poder dEle possa derramar. Deus tira coisas, Deus tira bens, Deus tira as pessoas. Porque tem pessoas, como dizia o poeta Renato Russo, tem gente que está do lado da gente, mas está do lado de lá. Tem gente que parece estar do seu lado, mas não está do seu lado, está do lado de lá. E Deus arranca quem você não sabe. Mas por que fulano foi embora? Por que fulano aconteceu? Por que sofreu esse vento? E Deus levou alguém para cima, para baixo, para outro canto. Deus levou para a sepultura, para outra cidade, para outro país, para outro mundo. Deus diz, porque eu sei que não está contigo. Deus tira. Porque às vezes Deus sabe que a falta da unidade não vai produzir o avivamento. Atos 2 diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar, lugar da oração. Então Deus vai tirando da gente coisas. Às vezes Deus tira namorado, namorada. Agora lá em Rio Claro, eu não posso falar muito que estou ao vivo, mandei o link para eles, me perdoe se eu falar de vocês, porque vocês são maravilhosos, vocês são santos de Deus, a igreja mais perfeita da face da terra, o povo mais lindo, maravilhoso são vocês. Mas Deus tirou o namoro de uma pessoa. E a pessoa ficou muito, por que Deus fez comigo isso? Eu digo, não entendes agora, vai compreender depois. Eu digo sempre e vou repetir para ir para o meu texto. Amados, se a nossa vida está entregue nas mãos de Deus, nada entra e nada sai sem a permissão de Deus. Então não fique, não sei para quem que eu estou falando isso e para que eu estou falando isso. Não fique tentando trazer de volta o que Deus levou. Não sei para quem que é isso. Pega para a sua vida. Não pegue de volta o que Deus levou. Não vá atrás daquilo que já se foi. Não busque o que Deus disse, quero longe da sua vida. Não faça isso. Deixe embora.
Não tem que odiar. Simplesmente você vai fazer o seguinte: se Deus tirou, Ele sabe por que tirou. Deus tira algo e Deus coloca outra coisa na minha vida. Nada na sua vida acontece porque você quer. É porque existe um Deus que está movendo as peças segundo o querer e a vontade dEle. Ele é soberano. Para isso, gente, eu quero que me abra o texto aí, 1 Reis 18:30. Querido, isso que eu quero falar hoje à noite com você, o Espírito colocou no meu coração. 1 Reis 18:30, nós sabemos a história. A Bíblia fala que o Acabe casou com a Jezabel. Não, existe a Jezabel, que trouxe os ídolos para Israel, e existe a Jezabel. Você não sabia dessa? É a irmã da Jezabel, que sabe que é a mesma coisa. Nós estamos no tempo da Jezabel, e ela se levantou como nunca. Eu comecei a pregar no Calvário sobre isso, bem por cima ainda. A hora que eu vou arrancar a cinta lá, eu vou arrebentar. Como ela usa os homens, as mulheres, quem são os filhos da Jezabel e da Jezabel. E a Bíblia diz que o povo se desviou. E por que o povo? Ou porque a Jezabel trouxe para Israel a idolatria, a feitiçaria, os orixás, os caboclos, os do inferno, do capeta, diabo 4, e o Acabe, bonachão, submeteu-se a Jezabel. A Bíblia diz que o povo ficou 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio sofrendo. Nós estamos no começo ainda. Vocês vão ver o que vai acontecer no Brasil ainda. Nós vamos ter um tempo de muita escassez ainda. Não vou pregar sobre isso hoje para desanimar você. Vamos ter um tempo difícil pela frente. Mas isso é para que o povo se volte para Deus. E só vai se voltar para Deus os verdadeiros. Porque é a peneira de Deus. O Elias ficou escondido 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio, ele foi ter com a Jezabel. Chegou lá, mandou um zap para a Jezabel. Ela morava numa cidade chamada Brasília. E ele foi lá para a Jezabel. E o Acabe resolveu confrontar o Elias. E o Elias propôs um movimento profético. Vou repetir. Todo avivamento é precedido de uma geração profética. Quem que é o rapaz que estava aqui na frente falando? Levanta a mão. O outro, os dois. Vocês são profetas. Vocês são profetas. E você, como você chama? João Vitor. E você, quando levantava a mão, falava, saía fogo da tua mão. Saía fogo da tua mão. E eu via você enfrentando exércitos, demônios, espíritos, através do teu louvor, da tua adoração. Você é um profeta. Você tem um ministério profético. Que você treine para isso. Antes de um grande avivamento, Deus levanta uma geração profética. Antes de Jesus vir ao mundo, veio o último profeta, João Batista. E Malaquias 4 diz que antes que venha o grande e terrível dia, Deus enviará o espírito de Elias sobre a terra. Qual que é o espírito de Elias? É o espírito daquele que confronta Jezabel. O que o feminismo está fazendo com as mulheres? Desconstruindo a autoridade da mulher, desconstruindo o homem com a sua passividade, colocando a mulher em competição com o homem, estragando com a família, criando filhos e filhas rebeldes, filhas e filhos com sexualidade distorcida, duvidosa, gerando uma geração toda de independência, não de submissão, quebrando, destruindo a família como nunca na vida. E o espírito de Elias não é uma pessoa só, é uma geração que se levanta com o espírito de Elias para colocar o dedo na cara do Acabe e dizer: você é o perturbador de Israel. Todo esse mal que acontece em nosso país foi porque você
deixou que a Jezabel trouxesse para o nosso país e a nossa terra esses ídolos de sensualidade, de promiscuidade, de deturpação, esses ídolos que vêm para corromper a juventude. Você tem permitido a sensualidade tomar conta desse país. É um espírito de sensualidade, de sexualidade, de perversão sexual. E sabe quem que é uma das maiores Jezabéis do Brasil? Chama-se Anitta. O novo clipe da Anitta ela está numa favela e praticando sexo oral com um rapaz para fazer o seu novo clipe. Ela é a rainha da pombagira no Brasil para desvirtuar a juventude e a nossa geração e as nossas crianças para a sensualidade. É o espírito de Jezabel. Há dois espíritos que atuam. Eu estou falando, esquece lá, tá? Há dois espíritos nesse tempo que estão atuando. Primeiro, o espírito do anticristo. E o presidente do Brasil faz parte desse projeto. Ele não é o anticristo. Ele é besta, sim. Isso eu sei que ele é. Ele é besta. Ele é uma besta. Uma besta. Mas ele não é o anticristo. Mas ele faz parte de um espírito do anticristo. Que é do globalismo. Que é unificar as moedas, unificar os países e implantar toda a agenda 2030 da onda. Ele faz parte, como o Macron faz parte, como lá nos Estados Unidos o Biden faz parte, como muitos fazem parte dessa agenda da ONU e espírito do anticristo para entregar o poder a um homem que vai governar esse mundo. Esse é um espírito que atua nesse mundo, do anticristo. E segundo, da Jezabel. Se o espírito do anticristo do homem atua no homem para uma finalidade, o da Jezabel atua no homem e da mulher. Para o homem deixando-o passivo. E para a mulher deixando dominadora. Dominadora. E o homem fica passivo. Quem manda é ela, ele está fora. E os filhos entram em uma confusão terrível. Falta de paternidade terrível. Nós estamos vendo esses tempos. Não vou me delongar sobre esse assunto. Mas estamos nesse tempo. Mas o espírito do Elias é o espírito que sai à rua e que bota o dedo na cara da Jezabel e do Acabe e diz: você é o perturbador de Israel. Você acabou com Israel. E é aquele que vai profetizar a derrubada da Jezabel, da grande Babilônia, que vai cair. A Babilônia vai cair. Lá você vai ver Apocalipse 17. A Babilônia vai cair. A Babilônia ela está ligada ao anticristo. Ao ponto da Bíblia dizer que o anticristo vai montar na Babilônia, que é Jezabel. Ele vai montar nela, porque ela vem vestida de vermelho. Isso é escatologia, não vou dar aula de escatologia para você. O que eu quero dizer para você é que Deus está levantando um espírito de profetas Elias. De homens que vão denunciar o que é pecado, que não vão se contentar com aquilo que é errado, que vão denunciar o aborto, que vão denunciar a agressão à criança, a pedofilia, que vão colocar a cara à tapa, que vão se levantar, que vão denunciar e que vão dizer que isto é pecado, que isto é errado, e que vão dizer que Deus não quer isto, e que a nação está longe do Senhor, e que Deus está chamando o povo de volta ao arrependimento, de volta à sensatez, de volta à humilhação, de pagar um preço de avivamento, que Deus quer santidade, que Deus quer santificação, que Deus quer pureza, que Deus quer limpeza. Esta é a geração do profeta Elias. Pode ser até que ele fique depressivo, porque se sinta só, mas tem 7.000 que não dobraram o joelho ainda. Tem 7.000 que não dobraram o joelho ainda. Então Deus vai levantar profetas nessa última geração. Profetas que vão profetizar acerca do tempo que nós estamos vivendo, que vão perceber o mundo espiritual do tempo que nós estamos vivendo e vão entrar na brecha, intercedendo, clamando e preparando uma geração nova para o enfrentamento dos últimos tempos, que é a batalha final. O que eu estou vendo? Deus está começando a levantar a sua geração de profetas. Agora, bote lá o texto. 18:30. Então Elias disse ao povo: bom, ali estão os profetas de Baal e Azer, ou Axerim ou Acera. 850 profetas. O
Elias falou, o Deus que responder com fogo é Deus. Eles clamaram, não respondia, ele brincou, diz, Baal está viajando, Baal está dormindo, Baal não está nem aí com você, mas clamaram, nada disso, agora tudo bem, agora chegou a minha vez, meio-dia para frente é a minha vez. Então Elias disse ao povo, venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. As pessoas gostam de falar do fogo do Elias, da água do Elias, na lenha do Elias, da oração do Elias, mas ninguém gosta de falar, ele consertou o altar do Senhor que havia sido derrubado. O altar do Senhor tem sido derrubado nos nossos lares, nas nossas casas, nos casamentos, na igreja. O altar do Senhor está em ruína. Onde estão as reuniões de oração, de clamor, de força, de vigor? Onde estão os jejuns? Qual foi a última vez na sua casa que você orou com a sua família, você orou com a sua mulher, vocês jejuaram, vocês oraram? Como você quer que as coisas deem certo na sua casa, se o teu altar lá na sala está lá, Netflix ligado o tempo inteiro em coisas imorais? Ou se fica no Big Brother para ver quem vai ganhar? O altar do Senhor está em ruína, está quebrado, está abandonado, não tem incenso, não tem oração. E como é que nós queremos o avivamento se o altar está caído? Primeira coisa que tem que ser feita, conserte o teu altar. Da tua comunhão íntima com Deus, de você voltar todos os dias ler a palavra de Deus, de você voltar todos os dias a confessar os teus pecados a Deus, a pedir perdão pelos teus pecados a Deus, a pedir que o sangue de Jesus te limpe dos teus pecados, a ter a consciência do pecado, a orar com os teus irmãos, a orar com as tuas irmãs, a clamar ao Senhor, a vir na reunião de oração, a vir numa vigília, uma vez por mês uma vigília. Vamos fazer uma vez por mês uma vigília, vamos sentar, ajoelhar e vamos orar. Mas é tão cansativo assistir o pecado. O cara fica lá das 2 da tarde às 10 da noite vendo 8 jogos de futebol e depois diz, agora eu queria tanto orar ao Senhor, eu queria ter força para orar, mas tu sabes como eu estou cansado. Ficou 8 horas, não consegue orar 1 minuto. Aí que é avivamento. Eu não sei, eu vou na igreja, eu não sinto o poder de Deus. Fica 8 horas vendo pornografia, você quer sentir o poder de Deus? Como é que nós vamos ter avivamento se o nosso altar não for restaurado? Volte a praticar a comunhão íntima com Deus, volte a interceder, volte a orar, volte a confessar o teu pecado. Ah, mas eu sou pequeno, é ok, mas é um com o outro, juntando com o outro. E em toda a terra tem gente orando, jejuando, e uma fagulha aqui, outra fagulha colar, outra fagulha colar. Levanta um grande fogo e o Espírito Santo vai ser derramado. Louvado o Senhor. Não haverá avivamento enquanto nós não restaurarmos o nosso altar que está caído. É o caminho mais longo, mas é o mais seguro. Aí eu fui numa reunião de avivamento. O cara é um negócio, é um espanto. Ele cospe, sai fogo da boca dele. Eu também posso fazer isso. Tem um cara que ele ora, a pessoa perde 10 quilos na hora. Maravilha, que dom de um milagre. É bíblico? Não, mas é um dom. Aí tem um cara por aí que ele ora com a gente, ele vê a gente, é um raio-x, vê tudo que a gente tem. É bíblico isso? Não, mas é uma novidade, vamos atrás disso. Aí tem um cara que ora e a pessoa fica grudada na parede. É bíblico isso? Não, mas é novidade, vamos atrás disso. Enquanto as pessoas ficarem através desse reino circense de evangélico, não vai ter avivamento. Porque isso que o diabo quer, pão em circo. Avivamento é dobrar o joelho no chão e pedir misericórdia. Eu vou pedir para você me colocar aí Joel 2,15.
Quando o livro de Joel foi escrito, Deus começa no 15 dizendo: toque a trombeta em Sião, convoque um tempo de jejum, juntem o povo, uma reunião solene. E vai começar a falar, o noivo com a noiva, e junta o filho com a filha, congrega o povo, reúne o povo, saia da sua câmara, saia da sua casa, do seu quarto, do seu lar, e começa a falar. Nós achamos lindo isso aqui. Agora nós gostamos de Joel 2,28. Ah, coisa linda, Joel 2,28. Vai dizer o seguinte: então, depois... A NVI vai dizer: acontecerá que depois disso o quê? Do que está no 15 até o 27. Do 15 ao 27 é só pancada e é só conserto. Aí você vai ver um advérbio de tempo, ou depois disso, ou então depois disso, um advérbio de tempo. Depois disso o quê? Do que antecede, do concerto, da noiva, do noivo, de pedir perdão, de orar e dizer: poupa o teu povo, livra o teu povo. Depois do 15 até o 27, de o povo se consertar, acontecerá que depois disso eu vou derramar o meu espírito. Nós estamos no 15. O que é o 15? Toca a trombeta em Sião, reúne o povo, chama o povo, convoca uma sessão sagrada, 16. Convoca, reúne o povo, consagre a assembleia, ajunta os anciãos, as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar seus aposentos. 17. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chore. Qual foi a última vez que você chorou por um avivamento? Que você chorou dizendo: Senhor, poupa o Brasil. Poupa o Brasil, Senhor. Poupa do aborto, poupa da pedofilia, da depravação sexual. Poupa as nossas crianças, poupa esse país, meu Pai. Tem misericórdia. Sentir um clamor, uma intercessão, de você ter um suor na alma. Você gemer e berrar como se fosse uma parturiente. Poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança objeto de zombaria, de chacota, Senhor. Poupa o teu povo, Senhor. É esse nosso clamor? Ou nós chegamos na igreja e falamos assim: Senhor, dá-me a tua bênção. Senhor, eu quero o teu milagre. Senhor, tu sabe que eu quero passar nesse concurso. Senhor, tu sabes que eu quero encontrar uma pessoa para me casar. Senhor, tu sabes que eu quero ir para a Austrália. Senhor, tu sabes que eu quero um carro novo. Senhor, eu faço um voto: dá-me um carro novo, te darei o dízimo em 2 parcelas. É isso que nós fazemos. Quando Deus diz: mas espera um pouquinho só, a tua oração é: venha a você o meu reino, ou venha a mim o teu reino? Porque a oração é: seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. Poupa o teu povo, Senhor. E eu vou concluir com você, gente, sobre 4 coisas, 4 áreas que Deus quer conserto. Vou só citar porque o tempo não vai dar mais. Primeira coisa: perdão. Não haverá avivamento com ódio no coração. Tem que ter perdão. A casa tem que ficar limpa. O coração teu tem que ficar limpo. Da angústia, do mal que alguém te fez, da mágoa que alguém te causou. Limpo. Quanto mais mágoa você vai guardando, quanto menos você perdoa, mais você vai sofrendo, mais você vai adoecendo. Tua saúde mental fica debilitada. O Brasil é o campeão mundial do uso de ansiolítico. O Brasil é o segundo no uso de antidepressivo no mundo. O Brasil é campeão de síndrome do pânico no mundo. O Brasil é o primeiro no mundo do uso do Rivotril. O Brasil é o país do mundo mais ansioso do mundo. E o segundo depressivo do mundo. O Brasil está doente. Saúde mental comprometida. Perdoe. E você tem que entender, não vou falar perdão, porque perdão é muita coisa. Perdoar que
O perdão não é bem para quem você dá, é bom para você. Perdoe. Ah, mas meu pai, mas a minha mãe, mas meu marido, mas perdoe. Você quer saber o que é perdão? Case. Não há melhor lugar para perdoar do que casamento. Vocês namoram um a outro, brigou, casa da mamãe, casa do papai. Acabou. Aí fica cutucando um ao outro, fica lá com zap. Daqui a pouco voltou nos amores. I love you, love, só 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 love. Quando você casa, você vai para a mesma cama. E um vira a costa para o outro. E quando roça no pé do outro, diz... Quer perdoar? Casa. Casa. Depois de casar, tenho 2, 3 filhos. Vai ver o que é perdão. Isso aqui é bolinho, é? Isso aqui é bolinho, é? Perdão. Perdoe. E há 2 palavras para perdão no grego que eu gosto muito. A primeira é deixar ir. Deixa ir. Seguir a vida. Não tem controle sobre ninguém. Segunda é quitar uma dívida. Quitar uma dívida. Você não me deve nada. Quando você não perdoa, você joga na cara do outro o passado. E perdoar é nunca levantar o passado de alguém contra essa pessoa. Porque quando Deus perdoa, Ele lança o pecado nosso nas profundezas do mar e diz: aqui ninguém pesca mais. Perdoe. Segundo, se você quer ter uma vida vitoriosa e consertar mesmo, 1 Pedro 3, 10 e 11, lide com a fofoca. Você quer uma coisa que estraga a bênção de Deus na sua vida? É julgamento, juízo e fofoca. Se você quer desfrutar uma vida boa, viver muitos dias felizes, refreie a tua língua de falar maldade e os teus lábios de dizerem mentiras. Não viva a tua vida falando mal de quem você não sabe do que acontece ou coisa semelhante. Ao invés de amaldiçoar ou de futricar ou fofocar, abençoe, diga: Deus abençoe, Deus tem misericórdia, Deus guarde, Deus proteja, Deus ampare. Na minha boca não vai sair palavra de maldição, porque na minha boca, se eu sou cheio do Espírito Santo, não sai maldição, tem que sair bênção. Não fale mal de ninguém. Ah, você viu a irmãzinha tá grávida? Também aquela saia que ela vivia, ela tinha um fogo. Quem tem filho não fala mal de filho dos outros. Porque um dia quem encosta para cima cai na cara. Porque quando a filha do outro fica grávida, é sem vergonhice. Quando a tua filha fica grávida, é o diabo. Não fale, não futrique. Ah, você ficou sabendo que o casal está separando? Ele chifrou ela, oh, meu Deus, eu não conta para ninguém. Só estou te contando para oração. Você não quer oração, não, você quer fofoca mesmo. O que você vai ajudar de falar de que o outro está traindo ou traiu um ao outro? Nós estamos denunciando o corpo de Cristo, estamos denegrindo a igreja de Deus, estamos acabando com a comunhão no corpo de Cristo. Depois queremos orar e dizer: aviva-nos, ó Deus, quando você falou mal de todo mundo no culto de domingo da ceia. Isso aqui é avivamento. Deus diz: primeiro, conserta com teu irmão, para de falar mal dele, abençoe. E se chegar em você alguma coisa, diz: não quero ouvir, não quero participar, não faço parte disso. Evita. As pessoas perdem a bênção de Deus por causa de fofoca, de juízo, de julgamento. Deus quer conserto. Não fale do que você não sabe, do que você não entende. Não fale daquilo que você não sabe do que aconteceu de verdade. Um lado tem 2 lados ou 3 lados.
Alguém te procurou para falar sobre o assunto? Não. Então cala a tua boca e diz que Deus abençoe e tenha misericórdia. O senhor ficou sabendo, pastor, o pastor falando de tal foi pego em pecado sexual contra a mulher. Eu digo, que prazer tenho eu de saber que um pastor caiu em pecado, uma família foi destruída, uma igreja foi abandonada. Misericórdia, eu digo misericórdia, meu Deus. Não perca a bênção de Deus por causa de gente que te futrica. 1 Tessalonicenses 4:3 e o 7, 4:3. Gente, se nós queremos vida no altar, se nós queremos consertar nosso altar, você tem que lidar com a pornografia. Pornografia é um mal do século. 1 Tessalonicenses 4:3. Mal do século 3. É um mal terrível nos tempos de hoje. Por isso, 4:3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade e que vocês se mantenham afastados de todo o pecado sexual. As estatísticas de pornografia nas igrejas evangélicas são terríveis. De cada 4 homens cristãos, 3 têm problema com pornografia. 60% dos adolescentes estão entrando em vício de pornografia. Até crianças estão assistindo pornografia. A mulher vai deitar e dormir, o homem vai lá pegar. Hoje você pega pelo celular, gente. Não precisa nem comprar uma revista mais. Pega pelo celular, você vai lá e vai ver pornografia quando a tua mulher está dormindo. Eu sei que aqui tem muita coisa encruada, não vou nem falar mais sobre esse assunto. Lide com a pornografia. Coloque-se aos pés do Senhor, peça a santificação, porque o versículo número 7 vai dizer algo importante sobre a santificação da nossa vida, porque Deus não nos chamou para uma vida santa e não para uma vida impura. A pornografia, ela é impura, ela é impura no seu casamento, na sua mente, no seu coração, na sua alma. Agora lá em Rio Claro nós vivemos situação assim, com coisas terríveis de pessoas por causa de pornografia. Uma garota, o garoto quis transar com ela, porque era virgem, ele era virgem, e foram transar, e ela acabou sucumbindo, crente, e ele filmou toda a trans da menina e jogou para a cidade inteira assistir. É perverso o que o cara fez, perverso. Jogou para todo mundo assistir. A menina quis se matar de depressão. Por quê? Porque a pornografia está dominando através dos seus ícones sexuais do Brasil. Alguns deles, essa bandita aqui. Outra é a Vitar. Tem raiva, tem nojo de ver essas coisas que eles estão fazendo. Eu vi agora essa semana, não tive nem coragem de mandar para as pessoas. Rio de Janeiro, Praia da Urca. O encontro de pessoas, centenas de pessoas na praia, todos nus. Alguém viu esses vídeos? Não. Vocês viram esse vídeo? Nus, na praia, todos nus. É isso, nós estamos vivendo uma sodomia. É a farofa da JK. As pessoas dizem, ai que legal isso, é Sodoma e Gomorra. Amados, temos que lidar com isso. Fechar a porta para o diabo, não deixá-lo entrar. Não deixá-lo entrar. Lutar contra a pornografia e dizer, não quero, não vou participar, não vou me envolver, vou manter a minha mente santa, vou manter meu coração santo, comprometido. Não vou deixar com que o corpo de Cristo... Paulo disse isso, como é que você pode pegar o corpo de Cristo e juntar-se a uma meretriz? Porque se nós somos um corpo só e alguém se junta a uma meretriz, o corpo está contaminado. O corpo está contaminado. Nós somos um só. Então Paulo diz, como é que você pega o corpo de Cristo e se junta a uma meretriz? E Paulo diz, quem se junta a esta meretriz é um só com ela, mas quem se junta ao Senhor é um só com Ele. Temos que lidar com isso. Ah, pastor, mas é difícil, eu sou jovem, eu tenho saúde, vai fazer exercício, vai tomar banho gelado.
Começou a ficar efervescente, vai no banheiro, liga a ducha e canta: o sangue de Jesus tem poder. Baixa aí. Entendeu? Não precisa entender. Não vou fazer, não vou me envolver. Eu rasgo o verbo com vocês, porque está tomando conta. Fizeram uma pesquisa antes da pandemia. 71% dos casais envolvidos com pornografia. Dos 71% envolvidos com pornografia, de casais envolvidos com pornografia, 69% eram cristãos. Meu Deus! E aí nós queremos avivamento. E cadê o concerto? Eu sei que é duro, amanhã de manhã vai ter pouca gente no culto. Eu falei para o Cesário que hoje eu ia arrancar a minha maleta de ferramenta. Mas, gente, o que adiantaria eu ficar falando para vocês? Vão falar língua estranha. Cita aí, cicaralá, cicaralá, você pula, fica, é maravilhoso, mas sai daqui, não mudou de vida. Evangelho tem que mudar de vida. Tem que mudar a gente de vida, gente. E a última coisa que a gente tem que aprender no tempo de avivamento mesmo: vigilância constante. O diabo é doido para destruir avivamento. Olha para as histórias. Eu vi essa semana, gente, Caio Fábio foi um dos maiores pastores, anos 70 e anos 80. Um dos maiores pastores, que eu tinha o maior prazer de assistir Caio Fábio pregar. Eu vi em vários lugares, eu tinha todos os livros dele. Essa semana ele fez um vídeo, publicando um vídeo, dizendo que ele não tinha R$ 5 sequer para tomar um café. A precariedade de um homem inteligente, culto como ele é, e apostatou totalmente da fé. Jimmy Swaggart, no auge da sua força, no auge do seu poder, um dos maiores televangelistas do mundo, junto com Billy Graham. Jimmy Swaggart caiu em pecado feio, arrebentou com a vida. Agora eu soube, nos Estados Unidos, um dos grandes pastores, Bill Hybels, aí o William Crick, que fez no Brasil tantas vezes o Summit, nós participamos do Summit de liderança, foi afastado com seus 70 anos de igreja, foi afastado porque não que abusava, mas investia sexualmente nas suas secretárias. 80% dos pastores que começam o ministério bem terminam mal. 80%. De cada 10 líderes, 8 terminam mal. Lá em Rio Claro, quantas igrejas destruídas por causa de pecado sexual dos seus pastores? E Jesus não diz para a gente orar e vigiar. Jesus diz para a gente vigiar e depois orar. Vigia porque ele entra, vigia porque ele vem com um sapatinho de algodão, vigia porque ele vem com graça e paz, ele fala a língua, ele profetiza. E se não tiver o dom do discernimento de espírito, ele vai destruir uma igreja inteira, uma família inteira, uma casa inteira, todo um lar, destrói. Há pouco tempo, em Rio Claro, uma igreja inteira foi destruída, detonada, e a família inteira, porque o diabo entrou naquela casa. Não vou nem citar detalhes. O diabo tentou entrar na minha casa, no meu primeiro casamento, para me destruir. Eu contei isso e reconto. Eu tinha o maior orgulho de saber que em Rio Claro, todas as pessoas que chegavam na igreja endemoniadas, demônio chegava, tinha que sair. Eu tinha um dom para expulsar demônio, para lidar com gente enferma, gente possessa. Era uma coisa... Luca, vem tocar, põe fogo nos olhos lá. Bem suave. Eu tinha um negócio, gente, porque é um tal de gente que vinha endemoniado, orava, expulsava, e não tinha uma pessoa que não era liberta. E quando a pessoa chegava e falava assim: eu vou vir aqui, eu trouxe ela aqui porque em Rio Claro dizem que quem tira o demônio é o magrelo, ex-magrelo, que agora não sou mais.
E era uma coisa que eu ficava maravilhado, eu ficava feliz de ver isso. Eu via demônio levantar um banco, demônio flutuar, demônio cair no chão, e eu ficava maravilhado. O diabo diz: eu vou destruir esse cara. O diabo entrou dentro da minha casa. O diabo possuiu minha ex-mulher. Minha ex-mulher, às quartas e às sextas-feiras, ia no terreiro de macumbaria fazer gira. Falava a língua, profetizava e cantava. Filha de diácono, vice-moderador da igreja. O diabo manifestava naquela mulher. E manifestava, colocava ela no chão. E o demônio dizia assim: tira agora eu dela, se você pode, seu bostinha. E eu orava, segurava, orava, cuspia na minha cara, esbofeteava na minha cara, ria da minha cara e dizia: não saio, você não tem poder, eu vou destruir a sua vida, vou destruir tudo que há em você, o seu ministério. Eu vi o diabo dentro da minha casa. Eu acordava de madrugada, eu ouvia o diabo passeando em cima da minha cama. De à noite que eu levantava e levantava, eu via no meu quarto o diabo em pessoa. E eu me arrepiava, levantava, dando um murro do ar para tentar, tá bom, Cid Luz, para tentar destruir esse demônio. E eu via isso constantemente. Às vezes eu levantava, olhava para o lado, eu via o diabo do meu lado. Eu vi em cima do teto correntes andando a noite inteira. Eu vi o demônio na minha casa. O demônio passeava, andava. Um dia eu percebi que uma foto minha e dela foi tirada do meu no escritório que eu tinha. Eu não vi mais essa foto, não vi essa foto. Até que um dia fiquei sabendo, minha foto foi para o centro de macumbaria para dizer: ou ele continua comigo, ou eu mato esse homem. Vigia. Ele entra, ele vem com graça e paz, ele vem com uma teologia bonita, ele vem com uma roupagem esquerdista muitas vezes, progressista. Não é aborto, é legitimidade para fazer uma ação social. Não, chama-se aborto. Não é pedofilia, é um desejo sexual de uma criança, não é pedofilia mesmo. O diabo vem, muda as frases, muda os sentidos, a semiótica, para que as pessoas achem que isso é totalmente normal. Vigia. Só não está vendo quem não quer que o Brasil foi invadido por uma casta de Jezabéis. Conserte. Agora é assim, ó. Vou fazer um apelo para vir na frente. Todo mundo que quer consertar. Sou o primeiro. Porque eu tenho que me consertar todos os dias, gente. Quando eu prego para vocês, eu prego para mim. Talvez a coisa de que eu sou um pregador, às vezes diferenciado, é porque eu não fico pregando o que eu fico ouvindo, o que eu fico achando, o que eu fico lendo, copiando. É o que o Espírito vai dando para mim. E o que eu prego para mim. Porque eu sou imperfeito, porque eu sou falho, porque eu preciso de graça, de misericórdia, porque eu tenho que vigiar o tempo todo, querido. Porque quem está em pé, olha para que não caia, querido. Porque tem que pagar um preço de avivamento, de oração. Há noites que eu não durmo, eu já durmo um pouco. Eu não durmo, eu passo a noite, minha mulher sabe disso. 3, 4 da madrugada, eu estou lá fora orando, pedindo, ajoelhado, pedindo misericórdia, clamando, pedindo para Deus misericórdia. Eu tenho um desespero de pedir a Deus um avivamento, uma renovação.
não haverá avivamento se não houver esse desespero santo, querido. Enquanto não acontecer isso, não vai ter. Enquanto nós tivermos um culto gostoso, que ninguém mexe com nada, nem com o diabo, nem com doença, o culto vem, vai, uma pregação tranquila, Jesus te ama, ai, me ama, Ele morreu por você, ai, Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, aleluia, você vai para o céu, ai, eu vou para o céu, aleluia, vai para casa em paz, tranquilo, água com açúcar, está ótimo. Mas Deus é um Deus que nos confronta, que nos chama ao arrependimento, e que nos chama a um desespero. Esse espírito de desespero vai ser compartilhado com muitas pessoas. Espírito de desespero, desespero por um avivamento, por renovação. Meu filho está longe dos teus caminhos, traz o meu filho de volta, converta o meu filho, transforma o meu filho, guarda a minha casa, guarda o meu lar. Você vai intercedendo, clamando, jejuando, pedindo, orando, e esse desespero toma conta de você. Tem dia que ao cabo do culto, eu chego em casa, eu estou morto. Por que eu fiquei mal semana? Pergunta para o Cesário como foi domingo à noite o culto, a mensagem que eu preguei. Eu acabei o culto, eu estava exaurido as minhas forças. Porque eu sinto Deus falando, eu sinto o Espírito agindo, eu sinto Deus revelando. E é uma coisa muito forte. Eu tenho dito, usa-me como o Senhor nunca usou na minha vida, para levantar uma geração comprometida com o teu reino.